Eu fiquei a saber por rádio, porque o meu marido gostava muito de ouvir. E houve um alarme qualquer que eles começaram a mudar a conversa. E depois ele disse: olha, sabes o que vai ser? Amanhã veremos. Mas é o quê? Está tudo a revoltar-se contra a ditadura. E foi, de facto, a revolta que houve, foi o que estávamos a viver. Só que tinha aquela coisa de a gente obedecesse, não obedecesse. Quantas, eu tenho uns versos que fiz sobre 25 de Abril, que as pessoas tinham, ou estavam caladinhas, ou essas que falavam, ia tudo preso. Eu tinha 21 anos de idade e era solteira, claro, e andava a trabalhar. Já trabalhava ao campo, andava a trabalhar no meio da terra aos patos, a montar girassóis. Era o meu paizinho manageiro nessa altura. E a gente trabalhava no campo. E era também muito feliz, era solteira, tínhamos tudo quanto nós queríamos, né? Estávamos nas casas dos nossos pais e era uma vida boa, que não tínhamos preocupações. Foi assim a minha vida, do 25 de Abril. Não tiveste medo? Eu tinha medo. Não. Era a liberdade? Eu não tive medo, porque cá está. Estava uma voz a dizer que as coisas iam mudar. E mudaram, de facto. Sei que eu outro dia, quando fui trabalhar, que fiz, portanto eu ia a comboio, saí no Recio e fazia a Avenida da Liberdade a pé, e aí sim, aí vi os soldados armados, as chaimites, acho que é assim que se chama, Sim, pela avenida acima, e isso me metia respeito, muito respeito mesmo. Trabalhei no campo Agora uma ia tempo. até aos 50, 60 anos. No campo, todos os dias, fazia tudo aquilo que era para fazer. De qualquer das maneiras, era uma vida muito complicada. Muito, se agora é complicada, ainda era muito mais. E quem passou sabe que era assim. A gente, se era uma coisa, não tinha, se era outra, queria, não tinha. Hoje mesmo pouco, mas toda a gente tem tudo. A gente não sabia o que é que tinha. Por acaso não tinha medo, tive entusiasmo, porque eu tinha um bocado de conhecimento da situação. Porque eu tinha um tio que vendia jornais e revistas na Baixa de Lisboa, no Recife, e que era autorizado a vender revistas estrangeiras, que em todo lado se vendia. E eu, como andava na escola, no carro, lá no carro, quando tinha tempo, passava por ele a ver os jornais estrangeiros. E lá é que eu sabia o que se passava cá. Nos jornais estrangeiros havia as fotografias de massacres em África, havia fotografias, tive conhecimento do populismo do Maio em França, o que se passou foi através dos jornais estrangeiros. Liberdade. Houve mais liberdade para certas coisas do que não havia de antes. Não havia. Pois. Via-se na cara das pessoas, nos transportes, na rua, as pessoas tinham um ar alegre, não tinham medo de falar com o. E depois tudo gritava: viva o 25 de Abril, viva o 25 de Abril. Outras coisas diferentes. Porque antes eu Outras lembro, coisas quando eu diferentes. fazia certas perguntas, até em casa ao meu pai, fazia certas perguntas e cala-te, não digas nada, que isto sabe-se lá, claro. As paredes têm ouvidos. A gente esperava uma coisa melhor do que aquela que estávamos passando ou tínhamos passado. Era o que a gente esperava, era que fosse melhor. Hoje em dia a juventude, mas isto é humano, como as pessoas, a história repete-se e as pessoas esquecem-se. Já aconteceu. O meu 25 de Abril foi vivido no Porto, porque eu sou do Porto. Muito difícil, porque trabalhava, era muito novinha, tinha 13 anos. Quando comecei a ver que por 31 de janeiro abaixo, que é Santo António, 31 de janeiro, vinha tanta gente, que eu fiquei, o que é que se passa? É guerra, não é? E, entretanto, o meu patrão fechou e eu tive que vir para a rua com o meu irmão, que trabalhava também. Não tínhamos caminhoneta para ir para casa, parou tudo. Morávamos muito longe. E eu disse ao meu irmão: o que é que vamos fazer? Não podemos dormir aqui, temos que ir para casa. Entretanto, passou um senhor e disse: o que é que vocês vão fazer? Nós éramos muito pequenos, não é? Onde é que vocês moram? Eu disse: nós moramos em Gondomar.
E ele disse, e como é que vocês vão? Não sei. E entretanto o senhor foi tão simpático que nos levou a casa. A minha mãe depois ralhou que não sabia se nós conhecíamos. Não conhecíamos. Foi um bocado mau porque havia a PIDE no Porto e nós não nos podíamos expressar de maneira nenhuma, não é? Porque quem conheceu bem a PIDE sabia que havia um túnel que ia dar ao cemitério e eles abusavam das meninas, senhoras meninas, matavam-nas e passavam por baixo do túnel. Isso foi coisas que nos marcou muito. Depois do 25 de Abril começámos a ganhar mais, a ter um bocadinho mais de liberdade que as meninas não tinham. E depois acho que mudou muito o 25 de Abril. Para nós, meninas. É o Monte das Mudas, íamos a gente a pé, apanhar azeitonas. Íamos e vimos. As mulheres coitadas mais antigas iam fazendo meia todo o caminho. Estávamos na Seca, ali na Panasqueira, apareceu lá o dono da Panasqueira, me quis lá a gente. Toda a gente fomos ainda, foi a balizão lá de Catarina Eufémio. Naquele tempo não havia o que há agora, não havia. Não, trabalhava-se muito, trabalhava-se mais, mas eles diziam, livrava da fome, livrava da guerra, mas não livrava da fome. E a gente trabalhava muito, eles. Mas uma sardinha tinha sido partido para dois. Foi, e depois ninguém queria o lado da cabeça. Fazíamos A gente éramos 5. Éramos 5. Tínhamos de trabalhar, de nascer ao pôr do sol praticamente. E eu trabalhei no arroz, estávamos lá 3 meses, andávamos ali dentro d'água, um dia inteiro a trabalhar. Para vir nas férias da escola, que tínhamos as férias, íamos ao domingo mondar e fazer os outros trabalhos que fazia falta para arranjarmos algum dinheiro, para comprarmos alguma roupinha para os dias. Eu tinha 11 anos e o ordenado eram 35 euros, 35 escudos. E eu era corta em 25 tostões, ganhava 32,500 por ser moça. Naquela altura eu tinha escola para criar Os meus irmãos e os meus primos. Era a única mulher na família que tinha mais idade para tratar deles. Por isso comecei a trabalhar só mais tarde, enquanto eles tiveram noção de se orientarem eles sozinhos. E nessa altura, antes do 25 de Abril, foi praticamente um viver de miséria. Miséria porque o meu pai aos 43 anos adoeceu, andava de hospital em hospital, minha mãe trabalhava dias, a horas, para sustentar a gente, os três. Éramos 3 crianças, um com 5, um com 13 e um com 2, quando o meu pai adoeceu. Eu fiz a escola, após fazer a 4ª classe, tomei conta dos meus primos todos. Eu disse que foi de miséria porque a questão de não ter o salário do meu pai. Não era só o meu pai a trabalhar e nisto a minha mãe teve que trabalhar para termos algo, para não termos fome, que fome nunca tivemos. Foi miséria, mas fome nunca tivemos. O meu avô era ortolão, trazia tudo para casa. E a minha mãe, como trabalhava em casa de senhoras mais ricas, também trazia para casa. Mas lembro-me de um padrinho do meu marido que tinha uma loja ali no lado da igreja e tinha lá uma professora, ele alugava quartos e estava lá uma professora, que eu não sei já de onde é que era, a senhora até era muito bonita, a rapariga nova. E a Pidi andou aí atrás dela enquanto na levou ela na baladinha descansou. Havia, só que a gente... E depois, mais tarde, o padrinho Casimiro, que deste era padrinho do meu marido, a mim não era nada. Mas lembra-me do padrinho Casimiro contar que a rapariga, vocês não se lembram daquela professora que veio lá do padrinho Casimiro? Hospedada. Depois esteve lá mais, mas esta foi uma delas. A rapariga, depois nasceu onde é que foi que eles conseguiram, a Pidi, engavetá-la. Era tão bonita.
Ele vinha aí sempre, andava de olho nela, até que eles levavam, era só eles porem a ideia que coisa e lá ia. As informações. Não era preciso justificarem isto ou aquilo. Porque só havia televisão nos cafés e na casa do povo. Foi por o rádio, eu andava a fazer o serviço e eu ouvi o rádio, músicas do Zeca Afonso, do Fanhais. O meu pai tinha por hábito ouvir o rádio à noite. Nessa altura, muitas das pessoas tinham rádio ainda. Quando se deu o motim do 25 de Abril, foi de noite ainda. Foi de noite. De manhã, quando a gente íamos para o trabalho, já não fomos para o trabalho porque tinha isso acontecido. Tinha acontecido o 25 de Abril. Sabíamos que tinha acontecido uma revolução. Mas ouvia, né? Sabia-se que se tinha acontecido. Portanto, o meu pai disse logo: vocês ficam aí, vocês não vão trabalhar. Olha, que isto dá para o torto. Sabia o que era, noção daquilo que era. Aqui, mas não sabia. Depois é que começámos a ter, quando íamos aos comícios, os tratores cheios daquela gente, os patrões não, as cooperativas depois que fizeram. Vá, hoje vamos ao comício a Beja. E os tratores todos cheios de gente ao comício a Beja a gritar. A gente tinha medo do homem. Pouco se conhecia. Salazar era quem mandava tudo, era o governo, não tínhamos que estar à espera do que viesse da boca do Salazar para a gente fazer, mas tínhamos medo. Tínhamos medo dele. Muito medo. Não tínhamos água. Eu, por exemplo, não tinha água, não tinha luz. Era chantérreo. A minha mãe morreu, tinha 16 anos. Tinha com 3 homens, também a carrego. Lavar à ribeira, carregar alquidaradas de roupa molhada, assim tinha as minhas costas. E foi a vida assim, antes do 25 de Abril. Tinha o meu marido na tropa e tinha a minha filha pequenina, e estava já grávida do meu filho. E foi um momento terrível. Foi. Nessa altura estava mesmo na tropa, chamando o tio. Estava fazendo o serviço em Lisboa, também apanhou grande susto. Diz que andavam os militares com as armas às costas, escondiam-se aqui, escondiam-se bem, que não sabiam o que é que haviam de fazer. Contava ele. Depois é que começaram a abrir os olhos, viram aquilo mais granudos. E então começaram a perceber se dá alguma coisa, mas está fazendo alguns dias a perceber o que é que tinha acontecido. Então, estava da balada para Angola e houve 25 de Abril, já não fui. Cortaram uma tauessa, tinha um filho, já, com 2 anos. Como foi isso, o patrão cancelou logo as nossas viagens. Mas tinha muito medo do 25 de Abril, a gente andava todos com medo do 25 de Abril. Não é verdade? Eu morava ao pé de Grândola, no monte. Não trabalhava na altura porque tinha 2 filhas pequenas. Uma tinha pouco mais de 1 mês e a outra tinha 1 ano. Normal. Onde soube foi quando fui lá à mercearia, que depois falou nisso, porque nessa altura nos montes ainda não havia luzes, nem telefones, nem nada disso. E eu morava aqui em Odivelas, só que andava, eu não tinha rádio, não tinha televisão, eu só soube no trabalho. Chegámos ao trabalho, andava apanhando nós. Chegámos lá, começou a conversa, arrebentou o 25 de Abril, e eu custei a apanhar aquilo, porque não tinha televisão e nem tinha rádio. E era a conversa toda assim, andou aí as Forças Armadas, porque precisavam dizer que eram as Forças Armadas, a gente até tinha medo de falar, ainda assim não tivesse alguém, porque a gente por causa da PIDE. A gente logo tínhamos medo de falar mal da PIDE. E depois quando foi o 25 de Abril não percebíamos bem, também estávamos com medo de falar mal da PIDE. Tudo com medo nesse tempo. Pois, era assim. E eu antes do 25 de Abril encontrava-me numa lavra de tomates, ao pé de Elvas e Badajoz, quando ouvi falar no 25 de Abril. Corremos todos para a fronteira para ver os carros passarem, os blindados para a frente da fronteira e estávamos a ver o forte de Elvas, dos presos, tudo com muito medo. Pararam o trabalho 2 dias, que não deixavam ninguém trabalhar e nessa altura até íamos à Espanha, íamos a assalto, chamava-se assalto, a comprar a bolsa de Brex, repousados, chocolates, à tarde quando saímos do trabalho. Eu não trabalhava, tinha 14 anos. O meu padrasto tinha um sobrinho, foi preso pela PIDE. Chamava-se Sérgio Bom.
Era além daquela do pé de Montes Verdes. Falava, dizia-se naquela altura que falava contra o governo. Mas acho que o rapaz não falava contra o governo. Foi alguém que lhe quis mal e disse que ele era contra o governo do Salazar. Depois mataram-no. Aquilo não foi logo a liberdade, logo assim. Porque vínhamos de um tempo que não podíamos dizer nada. Depois de repente podíamos dizer tudo, tínhamos de estar à espera. O que é que se passava? O tempo dirá. Era isso. Sabe que ao fim do mês, a miúda depois nasceu e houve por causa dos espíritos. Havia uma reunião lá no Carmo e eu fui para lá com a miúda. Começa a ver tiros e a ver tudo lá, esses tiros. Mas ia tudo. E tinha o marido do ultramar. Doutor que eu nem sabia dele. A minha sogra, por intermédio de alguém conhecido, de um comandante, que ele depois telefonou para lá e ele desertou. O meu namorado estava lá fora, foi por 27 meses, quando rebentou o 25 de abril, foi para lá de Marco, veio perto de avião. Trabalhar de nascer ao apoio e com a miséria cada vez mais. O meu marido teve 3 semanas sem vir por causa do 25 de abril. Tinha medo que aparecesse uma revolução maior e que afetasse o país todo e Mais confortável. mais ainda. Queriam haver recordado, todos podiam conversar, e assim que foi 25 de abril começaram a ter mais recordado para conversar. Punharam a telefonia em cima da cadeira e tentavam ouvir o grande mascunfo. A professora perguntava a gente se não se faz a verdade mascunfo. Eu andei à escola descalça, apanhando as geadas, que me deram um bocado mais de monte onde eu morava, ia descalça. A minha mãe, para a gente não ter tanto frio nos pés, ela levava uns bocadinhos de saca nos pés da gente. E mas é saca plástica. E eu e o meu irmão passávamos vestido. Era uma vida mais sacrificada, porque hoje nós temos uma vida mais desafogada. Eu vou aqui na Figueira dos Cavaleiros. Foi várias vezes parar. Eu fui com a minha vez tocar bem cedo. Sempre fazia e não dava nada. Então fui à rua, que eu morava em Setúbal nessa altura, fui à rua e perguntei a um senhor, o senhor Alfa tinha alguma seria, e ele disse: está a acontecer um golpe de Estado. Eu sabia lá o que era um golpe de Estado. Eu barrei nessa altura e fui à varanda estender uma roupa hoje de manhã e a minha vizinha disse-me assim: ai vizinha, há um golpe de Estado, vão fechar tudo, não há nada para comer. E eu balei a correr, fui abaixo até a banheira para ir comprar coisas para casa. Em 2 semanas do 25 de abril fiquei muito contente porque o meu irmão estava na Angola e disse que voltava. Tinham dado a independência. E eu tive mais medo foi quando depois vi aquelas coisas outra vez de março e assim, as coisas estavam na televisão. Logo quando isso aconteceu, não estou um dia, assim, ou no outro, não. Mas logo depois aqueles acontecimentos, eu tive medo, não sei. Nem sabíamos o que isso era. Era feliz antes e depois. Desde aí mais nunca mais. Depois, sempre. A gente respeitávamos antes do 25 de abril uns aos outros, respeitávamos os mais velhos porque fomos criados assim. Foi bom porque sempre aumentaram os ordenados um bocadinho. O conselho que se dá à juventude é que viva o momento presente com tudo que ele tem, porque o amanhã é uma incógnita. Isto é, sinceramente.